Fala aí, galera, professor Haroldo, mais um vídeo aqui de revisão para vocês. Hoje nós vamos falar de crescimento populacional. O que é crescimento populacional? Crescimento populacional é o aumento da população absoluta de um determinado lugar, de uma cidade, de um país do planeta. Quais são os fatores que influenciam no crescimento da população, no crescimento ou na adição positiva de habitantes de um determinado lugar, o que vai contribuir para o seu crescimento populacional, para o crescimento da população absoluta? Vamos dar uma olhada? Sensacional! São dois fatores. O primeiro fator é o fator mais importante, que nós chamamos de crescimento natural ou vegetativo. O que seria o crescimento natural ou vegetativo? A diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade. A dinâmica, entre essas duas taxas vão, levar a crescimento maior ou menor da população de um país. Vamos dar uma olhada aqui num gráfico que eu separei para vocês. Observem com atenção. Olha aqui, eu tenho lá crescimento natural ou vegetativo. O que é isso? Taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Nós colocamos isso aí num gráfico, A linha superior representa o quê? O comportamento da taxa de natalidade ao longo do tempo. E a linha inferior, nós temos a taxa de mortalidade. Portanto, o comportamento da taxa de mortalidade ao longo do tempo. Observem que a distância entre essas duas linhas é o que nós chamamos de crescimento natural ou vegetativo. Quanto maior a distância da linha da taxa de natalidade em relação à taxa de mortalidade, maior será o crescimento da população de um país. É bom lembrar que, além do crescimento natural ou vegetativo, um outro fator também pode influenciar no crescimento geral da população de um lugar, de um estado, de uma cidade, de um país. Qual é? A taxa de migração, ou seja, a diferença entre aqueles que entram e saem daquele determinado lugar. Mas não pode esquecer, o principal fator determinante para o crescimento da população de um determinado lugar, de uma determinada cidade, de um determinado estado, de um determinado país, é o crescimento natural ou vegetativo. A diferença entre taxa de natalidade e mortalidade. Muito bem, ao longo da história de um país, ele vai passar por várias fases do crescimento natural. E estas fases do crescimento natural vão apresentar características bem específicas. E é importante que vocês saibam. Eu vou mostrar aqui um outro gráfico, Olha aqui, um outro gráfico que mostra o quê? Ele apresenta o quê? Ele apresenta as três principais fases do crescimento natural ou vegetativo de um determinado lugar, de um determinado país, ok? Então vamos dar uma olhada aí, A primeira fase, se vocês observarem, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são muito, o quê? Pequenas, são muito elevadas. O que isso indica? Isso indica que a taxa de natalidade é alta por conta do elevado número de filhos. Elevado número de filhos. Já a taxa de mortalidade é resultante, obviamente, do grande número de óbitos, de mortes, Então nós podemos dizer que essa primeira fase é a chamada fase do equilíbrio primitivo do crescimento demográfico. Alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Trata-se então, obviamente, de um país, de uma região, de um lugar muito subdesenvolvido, pobre, de ainda estrutura agrário, ainda de uma sociedade rural. Veja bem que no segundo estágio, na segunda fase, o que se observa? A taxa de natalidade permanece alta, ela vai caindo, mas cai muito lentamente. Porém, o que acontece aqui? A taxa de mortalidade despenca.
Então, o que está acontecendo nesse lugar, nesse país? O que está acontecendo aí? Nós vamos ter uma melhora, pequena, mas uma melhora nas condições sanitárias, higiênicas, hospitalares, médicas. Isso vai resultar no quê? Isso vai resultar na queda da taxa de natalidade. Desculpe, de mortalidade. Então, a queda da taxa de mortalidade está relacionada à melhoria das condições sanitárias, higiênicas e médicas, né? Então, o país pode estar passando o quê? Por um processo de transformação, né? Deixando de ser uma sociedade agrária para se transformar numa sociedade urbana. E aí nós vamos ter melhoria nas condições sanitárias, nós vamos ter ampliação dos serviços médicos, né? Nós vamos ter campanhas de vacinação para controle, né, de doenças, não é isso? Nós vamos ter uma melhoria na infraestrutura médico-hospitalar. O resultado, queda da mortalidade. Mas a natalidade ainda permanece elevada. Esse período, pessoal, é o período que nós chamamos de explosão demográfica. Sensacional! Explosão demográfica. Por quê? A população cresce num ritmo muito elevado, né? Isso em função do fato de que a taxa de mortalidade cai, mas a natalidade permanece elevada. E aí, a terceira fase. Observem com atenção a terceira fase. Olha, a taxa de natalidade despenca. A mortalidade já está baixa, não é? A melhoria das condições sanitárias, higiênicas, hospitalares, médicas, resultou na queda da taxa de mortalidade. Porém, agora é a taxa de natalidade, nessa terceira fase, que vai despencar. Por que que isso ocorre? Olha, há uma mudança, né? Um processo de transição demográfico já em conclusão, né? Onde nós vamos ter o quê? Redução da natalidade em função de uma série de mudanças no comportamento social daquele país e econômico também. Nós vamos ter urbanização acentuada, nós vamos ter maior participação das mulheres no mercado de trabalho, nós vamos ter elevação do custo de vida, consequentemente um melhor planejamento familiar, então as pessoas passam a planejar o número de filhos que querem ter. E finalmente nós teremos o quê? Uma melhora de maneira geral na qualidade de vida. O resultado é a queda da taxa de natalidade. Então, a queda da taxa de natalidade, maior acesso a métodos contraceptivos, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, elevação do custo de vida nos centros urbanos, o que leva os indivíduos mais escolarizados, né, os casais mais escolarizados, a planejar o número de filhos que querem ter. Desta forma, nós então entramos nesta que é a chamada terceira fase, né, da transição demográfica, já em conclusão, né? Típico aí de países que estão caminhando para a situação de população madura, né? É o caso, por exemplo, está acontecendo, por exemplo, com o Brasil, né, que está passando por esta fase, está entrando nessa terceira fase da transição demográfica, que é a fase de transição demográfica em conclusão, que as taxas de natalidade estão caindo, mortalidade estão também reduzidas, o resultado é que o crescimento populacional é baixo, o crescimento natural ou vegetativo é baixo. E é claro, você tem ainda até aquela fase posterior, típica dos países onde a população se envelheceu bastante, a população bastante madura, né? Onde a maior parte da população é formada basicamente por adultos e idosos, né? Então, por exemplo, o que acontece em países europeus onde você tem uma taxa de natalidade muito baixa, em alguns países até mais baixa do que a mortalidade, porque a expectativa de vida é muito alta, o padrão de vida, obviamente, é muito elevado, a expectativa de vida é muito alta, e aí a população passa a ter um número cada vez menor de filhos, o que é um grave problema para esses países que precisam estimular ou a migração seletiva ou estimular que os casais tenham filhos, né? Porque isso tem implicação na economia do país, uma vez
né, que a população é de fato aquela que produz riqueza. E qual é a parcela da população que produz riqueza? É a população adulta. Então é preciso estimular a natalidade para que haja no futuro a reposição de mão de obra, né? Porque senão vai haver o risco de um colapso econômico. Beleza? Espero que vocês tenham aproveitado. Sensacional. Até a próxima aula, galera! Uhul!